Deuteronômio, capítulo 32, verso 10, 11 e 12, diz assim, presta atenção. Numa terra deserta, ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e cuidou. Guardou-o como a menina dos seus olhos. Olha o verso 11, o que diz? Como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes, e depois estende as asas para apanhá-los, levando sobre elas, o Senhor sozinho o levou. Nenhum Deus estrangeiro o ajudou. Que palavra gloriosa! E eu quero entregar um recado dos céus ao seu coração nesse dia. Eu quero iniciar com uma pergunta. E a pergunta é: você está vivendo os propósitos de Deus na sua vida? Repito, você está vivendo os propósitos de Deus para a sua vida? É uma pergunta que você precisa meditar, refletir antes de responder. O texto que nós lemos, Deuteronômio, o próprio nome desse livro, você já sabe o que significa, Deutero segundo, nomos lei, segunda lei. Foi a segunda lei que Deus deu para aqueles que entrar na terra prometida. Nós sabemos que Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito, levar a terra prometida, mas aquele povo que sai era um povo que murmurava, era um povo que reclamava, era um povo que não compreendeu os projetos de Deus para a vida deles. Nós sabemos que eles morrem no meio do deserto, 2 apenas entram, Josué e Calebe, e os filhos daqueles que saíram do Egito. Então, esse povo agora recebe então essa segunda lei. E no finzinho ali do livro de Deuteronômio é onde está essa oração de Moisés, inspirado por Deus, e ele vai descrever o processo de Deus, como Deus fez para com o seu povo. E eu acho fantástico esses versículos que nós lemos, porque Moisés ele vai comparar o agir de Deus como uma águia faz com os seus filhotes. Olha só que interessante a analogia que Moisés, inspirado por Deus, ele vai dizer. E algumas coisas são interessantes quando a gente para pensar sobre o que Moisés ele está dizendo. Porque ele vai dizer assim, olha, assim como a águia desperta os seus filhotes do ninho, águia. O que isso tem a ver com a gente, pastor Lediel? Tem algumas coisas a ver, eu gostaria de, nesta oportunidade, entregar ao seu coração. Primeiro, o ninho que a águia constrói, geralmente é num lugar alto, confortável por dentro, mas por fora cheio de espinhos, gravetos. Para quê? Alto já para poucos animais terem acesso, né? Os coiotes, os lobos não vão conseguir alcançar aquele ninho. Cheio de espinhos por fora, para se algum animal chegar, não conseguir entrar e ali ser bloqueado. Mas por dentro, muito confortável. Ninho fala disso, fala de um lugar gostoso, aprazível. E o ninho que a águia faz inicialmente é um ninho cheio de plumas, é um ninho muito gostoso para os filhotes. E vai dizer então, a sequência do texto, que aos poucos aquela águia, ela vai incentivar os filhos a alçarem os voos. Eu não sei se você já assistiu esses programas, onde nós temos aí vários canais que falam dos animais, né? Certa vez eu assisti um desses programas falando da águia, e a águia sempre foi, né, um dos animais que eu mais admirei. E o texto da Bíblia compara porque tem algumas curiosidades na águia que são muito interessantes. Uma delas é esse tratamento com os filhotes. Quando a mamãe águia percebe que os filhotes eles estão crescendo, as asas estão alongando, o que a mamãe águia começa a fazer? Ela começa a tirar as plumagens, tirar o conforto de dentro do ninho, para que aqueles filhotes que estavam tão bem e tão felizes naquele lugar, eles vão começar a se sentir desconfortável. Um graveto espeta aqui, outro graveto espeta ali, para que eles queiram sair do ninho e aprendam a alçar voos. Olha só que interessante isso. Eles vão se sentir desconfortável e aquilo vai fazer com que eles sejam projetados para fora do ninho e aprendam a
voar. Isso tem tudo a ver com a gente. Essa semana alguém, na conversa comigo pelo WhatsApp, falou: pastor, a situação não está boa, eu já estou ficando desconfortável. Eu falei para aquela pessoa: olha, os desconfortos podem nos levar a outros níveis. E eu gostaria de, baseado então nessa analogia da águia, ensinar 3 lições que eu aprendo com esse texto. Primeiro, como a gente leu ali, como a águia desperta a sua ninhada, o que eu aprendo é justamente isso. O desconforto atual pode gerar os voos do amanhã. Olha isso, o desconforto atual pode gerar os voos do amanhã. É interessante, isso gera alguma reflexão, porque quando os filhotes, ali dentro daquele ninho, eles começam a se sentir desconfortável, queira ou não, eles percebem que alguma coisa está errada. E eles precisam mudar o seu posicionamento, eles precisam procurar um outro espaço para que se sintam confortáveis, não sejam machucados. Eu sempre digo, na nossa vida é mais ou menos assim. O desconforto que muitas vezes nós sentimos é para nos levar além. É para que nós não venhamos nos conformar com situações agradáveis, mas que nós venhamos ter o desejo de fazer coisas diferentes, buscar novos resultados e acabar nos descobrindo. Esse texto aqui que nós lemos mostra que justamente esse desconforto vai gerar o movimento necessário. Eu olho para as histórias bíblicas, eu consigo encontrar justamente isso acontecendo com muitos personagens. Estava lá Neemias, copeiro do rei, numa situação muito confortável. Ele era copeiro do maior império da época, o Império Medo-Persa. Estava muito bem, comia do bom e do melhor, recebia provavelmente um excelente salário. Ele tinha ali todas as regalias que um ser humano poderia querer. Mas aí Deus decide mandar um desconforto para Neemias. E o que acontece? Nós vamos ver Hanani chegando lá para visitá-lo, e ele faz uma pergunta: olha, como que estão o povo de Judá que voltou para Jerusalém? E ali vem, digamos, um espinho que coloca um desconforto no coração de Neemias. Não está nada bom. Os muros estão caídos, nós estamos à mercê dos nossos inimigos. E esse desconforto foi ali incomodando Neemias, e ele orou, ele chorou, ele jejuou, até que ele entendeu. Chegou o tempo de sair do ninho, o ninho de ser copeiro do rei, o ninho do conforto palacial, e nós sabemos que ali nós descobrimos um grande, quem sabe um dos maiores líderes da história da humanidade, em Neemias. O desconforto gerou aquele grande líder chamado Neemias. A gente poderia citar muitos e muitos outros exemplos da palavra de Deus, mas eu queria que você já trouxesse isso para a sua vida. Queria que você já aplicasse essa palavra no teu coração. Você precisa entender que você não foi feito para ficar no ninho. E quem sabe algumas coisas que estão acontecendo na sua vida, seja familiar, seja espiritual, seja profissional, você não está contente. E isso é muito bom, porque esse descontentamento vai fazer com que um movimento seja gerado, e esse movimento vai levar você a outros níveis. Você não pode se conformar com uma vida espiritual medíocre. Você não pode se conformar com um relacionamento conjugal meia boca. Não, pastor, mas nós já estamos 20 anos casados. É assim mesmo. A gente foi se entendendo, não está tudo aquilo que a gente queria, mas a gente vai indo. Não. Tem que cada dia ser melhor, tem que cada dia ser mais prazeroso, tem que cada dia ser mais amoroso. Nós precisamos entender essa realidade. Pastor Ledião, meu relacionamento com os filhos hoje não está tão bom, mas vai, né? Eu olho para a média das pessoas e está todo mundo assim. Não! Deus chamou você para ser a diferença, para ser o sal, ser a luz, para você desfrutar de uma vida em abundância. Pastor, eu estou ganhando um salarinho meia boca lá na empresa, né? Está dando sim de pagar as contas, às vezes está meio apertado alguns dias, mas a gente dá um jeito.
Você precisa buscar outros níveis. Deus colocou dentro de você esse desejo de produzir e essa capacidade de fazer mais. Chegou o tempo de sair do ninho. Mas entenda, este desconforto que você está sentindo não é ruim. Se você souber canalizar para descobrir o seu potencial, é esse desconforto que vai gerar os voos do seu amanhã. E quando eu falo isso, eu queria que você entendesse uma grande verdade, porque muitas pessoas pensam, o diabo, pastor Lediel, o diabo tem se levantado contra mim, olha, a minha situação não está fácil. O diabo se levanta contra nós que somos filhos de Deus? Sim. O diabo arma ciladas para tentar nos pegar? Sim. E tem muitas coisas ruins que acontecem que são o diabo, mas escute o que eu vou te dizer. Nem sempre é o diabo. Muitas vezes Deus coloca desconforto nas nossas vidas porque Ele conhece o nosso potencial. Deus quer que você voe muito mais alto. Então muitas vezes Deus vai fazer com que, como a mamãe águia vai tirando, o conforto do ninho, Deus vai tirando aquele conforto para que você saia desse ninho, abra suas asas e voe alto. Então, lembra disso, o desconforto de hoje pode gerar os voos do amanhã. Segunda verdade, só descobrimos o potencial das nossas asas, como as nossas asas já cresceram, quando nós saímos do ninho. Escute o que eu vou te dizer. Nós fomos criados em imagem e semelhança do Senhor. Há um potencial enorme em cada um de nós. Independente de onde você nasceu, qual foi a tua criação, as oportunidades de educação que você teve, você é imagem e semelhança de Deus. Há algo lindo em você, e algo em você que pode fazer com que grandes coisas sejam realizadas. Só que você precisa entender essa verdade. Muitas vezes você só vai descobrir o potencial que você tem quando sai do ninho. Eu lembro da história de José. Você lembra o José que é levado para o Egito? Aquele menino que na casa do pai tinha sonhos, mas era um menino muito mimado, tanto que os irmãos o odiavam por isso. Era o preferido do papai. Se ele recebeu uma capa diferenciada, é bem provável que no dia a dia ele também tinha regalias, que ali os seus irmãos não tinham. Se José ficasse sempre no ninho, protegido pelo seu Jacó, pode ter certeza, nós nem estaríamos aqui citando o nome dele. Mas uma circunstância acontece, ele é vendido como escravo para o Egito, e ali, aquele filhotinho de águia começa a descobrir que ele tinha asas, e ele começa a voar. E você sabe que Deus tinha o planejado para isso. Deus tinha o forjado e tinha dado sonhos para que ele um dia governasse. Mas lembre, cada voo que ele dava, seja na casa de Potifar, seja na cadeia, que chegava à sua mão para fazer, ele fazia, foi o que gerou o grande líder que nós conhecemos. Chegou o tempo de sair do ninho, para você descobrir o potencial que você tem em Deus. E a terceira verdade, para nós finalizarmos, a terceira verdade, nós precisamos entender que voar é sim arriscado. Alçar voos tem os seus riscos, mas isso faz parte do processo. É interessante que a mamãe águia, depois de deixar o ninho confortável, os filhotes têm que ser agora lançados ao ar. Eles não querem mais ficar ali, está machucando, eles precisam se lançar ao ar. E é interessante que eles saem e eles tentam bater as asas, eles saem e eles tentam bater as asas, e esse processo vai se repetindo. Eles vão se descobrindo, eles vão se conhecendo, e ali grandes coisas vão acontecendo também no conhecimento da mamãe águia, porque a mamãe águia, quando ela vê que ele não vai dar conta, ele bateu as asas, mas ainda não alçou o voo, ela dá um rasante, e ela salva os seus filhotes, e ela traz novamente para cima, lança de novo, e esse processo vai se repetindo, até que os filhotes tenham habilidades para voar por conta própria. Deus faz assim com a gente. Se você pegar as histórias bíblicas, por exemplo, Abraão sai do ninho, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. E nós vamos ver Abraão obedecendo o Senhor.
pensa em algo arriscado, sair com a sua esposa, sair com seus escravos, caminhar dias, meses pelo deserto para chegar num lugar que ele nem sabia onde estava. Muito arriscado segundo a lógica humana, mas isso levou Abraão a depender de Deus e a conhecer Deus. Isso é uma garantia para cada um de nós, porque nós vamos hoje ver, muitos palestrantes estão falando, se arrisque, vá em frente, tente. E claro, porque eles sabem que isso é necessário para a gente se conhecer, para a gente descobrir o nosso potencial. Agora, muitos saem sem garantia nenhuma. Nós que servimos ao Senhor, nós temos uma grande garantia: não estamos sozinhos, Deus está conosco. E esse Deus é o Deus que no momento onde a gente percebe que não vamos dar conta, Ele vem, Ele nos ajuda e Ele nos socorre. Mas lembre, existe a tua parte que você precisa fazer, que é sair do ninho, se lançar na vida, nos desafios, sempre crendo em Deus, sempre confiando no Senhor, mas sabendo que Deus te deu um potencial para romper e fazer muito mais. Todas as histórias da palavra de Deus nos mostram isso. Todas as histórias da palavra de Deus nos mostram que nós precisamos sair do ninho, da onde nós estamos, romper com a mediocridade, romper com as limitações e viver os projetos de Deus para a nossa vida. Eu quero orar por você nesse momento, que ouviu essa palavra. Você vai ouvir essa palavra e eu tenho certeza que Deus tocou no teu coração. Eu tenho certeza que Deus falou à sua alma. E nesse momento, eu gostaria que você trouxesse ao teu coração quais são os ninhos que estão aí te limitando. Quem sabe, nesses dias que nós estamos vivendo de quarentena, com uma perspectiva, quem sabe, comprometedora na economia da nossa nação, você já usou essa palavra: eu estou me sentindo desconfortável. Mas eu quero dizer para você, volte os seus olhos para Deus, descubra o seu potencial nele. Quem sabe, chegou a hora de sair de algumas zonas de conforto que você estava, em todas as áreas da sua vida, e viver a vida em abundância que Deus tem para a sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por essa palavra. Quantos anos isso foi escrito, inspirado, Senhor, por Ti no coração de Moisés, e chegou até nós, porque nós sabemos que há um propósito, de nos despertar, de nos fazer entender quem nós somos em Ti. Deus, se uma águia faz isso com os seus filhos, seus filhotinhos, porque conhece o potencial de voo, para que eles possam voar alto, além, e fazer coisas incríveis. Quanto mais, Senhor, nós podemos olhar para Ti e saber que em Ti podemos confiar. Então, Senhor, quem sabe essa pessoa que me assiste do outro lado, nessa semana ainda falou essa palavra desconforto, não está legal, mas que ela possa entender, Senhor, que há um futuro glorioso chegando, há coisas boas que vão vir, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Não é para que nós venhamos ficar ali naquele ninho nos machucando, mas é para que nós venhamos descobrir de fato quão grandes são as nossas asas e quão alto nós podemos voar em Ti. Portanto, Senhor, nos ensina a ser melhor, nos ensina, Senhor, a nos conhecer, nos autoconhecer, a superar as nossas limitações e a sair das zonas de conforto. Deus, quantas vidas já passaram nessa terra sem sair do ninho e sem descobrir o seu potencial? Quantas pessoas já passaram por essa terra e algumas ainda estão presas nessa zona de conforto, conformados com uma vida medíocre que não tem trazido paz, alegria ao coração e muito menos experiências contigo. Mas Deus, a Tua palavra nos orienta e a Tua palavra nos desperta a nos mexermos e a procurar sempre melhorar e crescer em Ti. Eu sei, Senhor, que essa pessoa que me ouve e assiste, ela tem um potencial de voar muito mais alto que ela tem voado. Portanto, eu peço que um toque do Espírito Santo seja neste coração, neste momento, para que ela venha saber, descobrir e viver tudo que está reservado no Teu coração para ela. Assim eu a abençoo,
em nome de Jesus. Amém.